Olá, meu nome é Marcos, eu sou aluno do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal de Pelotas e esse é o programa de apoio ao LIF, o Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educadores. O jogo de hoje ele se chama Memória de 15. O objetivo dele é obter o maior número de trios. Bom, ele pode ser aplicado em turmas do primeiro e do segundo ano do ensino fundamental e a turma deve estar dividida em grupos de 4 ou 5 jogadores. O que vai ser exigido então desses jogadores? Que eles reconheçam os números, que eles associem uma quantidade ao símbolo que este representa, que eles efetuem cálculo mental e compreendam a ideia de adição, adicionando uma quantidade a outra. Os materiais necessários então para a realização desse jogo. Bom, a gente vai precisar de um baralho convencional, mas desse baralho a gente vai utilizar apenas as cartas de número de 1 a 10, sendo que cada número terá a quantidade de 4 cartas, ou seja, a gente vai ter um total de 40 cartas, mais as cartas coringas, que serão 5. Como jogar? Bom, a primeira coisa a se fazer é embaralhar as cartas. Após ter embaralhado, você deve distribuí-las em cima da mesa e colocá-las em fileiras, pois todas elas terão seu local fixo. Então começa o jogo. O primeiro jogador ele deve virar 3 cartas, fazer o cálculo mental e ver se essas 3 cartas terão um total de 15 pontos. Se essas cartas chegarem no resultado 15, ele fica com as 3 cartas para si e passa a vez para o próximo jogador. Se essas cartas não chegarem no resultado de 15, ele deve virar as cartas para baixo novamente e deixá-las no mesmo local e passa a vez para o próximo jogador. Vence aquele que no final da partida tiver o melhor número de trios. A carta coringa. Como vai funcionar a carta coringa? Bom, caso o jogador vire 2 cartas, por exemplo, o número 1 e o número 9 e a carta coringa, o professor então deve perguntar para esse aluno qual o valor da carta coringa para que ele chegue no total de 15 pontos. Se o aluno responder corretamente, ele fica com as 3 cartas para si, senão, novamente, ele deve virar as cartas para baixo e colocá-las no mesmo lugar. Após o jogo terminar, algumas atividades podem ser propostas para que você desafie o seu aluno. Por exemplo, se o jogador retirar a carta de número 8, quais são as outras 2 cartas que ele deve retirar para ter o total de 15 pontos? Se o jogador retirar a carta de número 10, quais são as outras 2 cartas que ele deve retirar? E também, você pode desafiá-los da seguinte maneira. Se eu retirar as cartas 4, 5 e 6, eu obtenho o total 15. Ou seja, esta é uma maneira de eu conseguir chegar nos 15 pontos. Quais são todas as outras maneiras de obter o total 15? O interessante aqui, por se tratar de educação infantil e estarmos lidando com as crianças do primeiro e do segundo ano do ensino fundamental, seria confeccionar as cartas desse baralho, para que elas se tornem mais atrativas para as crianças jogarem. Por exemplo, a gente vai colocar um animal diferente em cada número das cartas. Você pode imprimir modelos dessas cartas. Com o modelo impresso, você cola numa cartolina, no papel para cartaz, é um papel mais duro, e depois você cola no papel contact, para que essa carta fique com um pouco mais de durabilidade. Bom, espero que tenham gostado e continuem nos assistindo. Muito obrigado!